Olá, sejam bem-vindos ao episódio 9, Pais que inspiram a liderança invisível dentro de casa. O objetivo desse episódio é justamente mostrar que os maiores exemplos que um jovem atleta carrega não vem de discursos motivacionais, não vem necessariamente de alguém externo, mas vem do comportamento cotidiano de vocês, pais. E ensinar teu filho como liderar, né? Com a presença, com a coerência, com o amor, com o acolhimento, mesmo sem dizer uma palavra, é o mais importante aqui. Então, você acha que seu filho escuta mais o que você fala ou o que você vive? Já vamos começar perguntando aí. A criança, ela não imita necessariamente os conselhos ou o que ela está ouvindo, mas ela imita os comportamentos que ela vê repetidamente. Então, nesse episódio, a gente vai explorar o poder da liderança silenciosa dos pais aí no ambiente familiar e esportivo. Então, como que o jeito que você vive, o jeito que você fala com seu filho, o jeito que você faz as coisas, influencia diretamente na maneira que ele compete, na maneira que ele reage às coisas da vida e na maneira até que ele sonha. Então vamos lá, vamos começar já falando o que é essa liderança invisível, Renata. Liderança invisível é estar presente com constância, é inspirar seu filho sem se impor necessariamente, é agir com coerência entre o que se diz e o que se faz, ele está observando tudo. E aí, quando a gente traz para o contexto esportivo, essa liderança é a forma como vocês, pais, lidam com as frustrações, que vai virar um modelo para o teu filho. Então, assim, a sua organização, os hábitos, a forma de tratar o treinador, a alimentação que você tem, tudo acaba virando um espelho para o seu filho. E aí os pais que dizem, seja disciplinado, come direito, mas vive chegando atrasado, mas vive comendo besteira, gera uma contradição na cabeça do seu filho. Então aquilo que você fala é o que ele vê e é o que ele repete, já que acaba virando um espelho para ele. Então, como que os filhos observam a gente, Renata? A infância, gente, é o auge da modelagem comportamental, né? O cérebro ainda está sendo formado, enfim, os valores, tudo junto. E como é que os filhos aprendem? Primeiro, aprendem a reagir com raiva ou sem raiva, aprendem a lidar com as derrotas ali no dia a dia com vocês, a ter disciplina ou não, observando vocês. E qual o impacto psicológico disso? Quando há coerência, nasce o quê? A confiança, a segurança emocional para essa criança crescer de forma mais segura. Agora, quando há dissonância no que você fala e como você age, cresce o quê? A dúvida, a apatia, até a confusão. Então, liderar é repetir o que você acredita, mesmo que seja em silêncio. Então, vou dar um exemplo aqui. Tony Parker, ele falava: eu não era o mais alto, nem era o mais atlético, mas meus pais me ensinaram a agir com foco, com educação e com respeito sempre. Então, para quem não sabe, Tony Parker, um armador francês aí e multicampeão da NBA, ele é lembrado por toda a eficiência que ele tinha em quadra, pela inteligência tática ali no jogo e pelo comportamento exemplar que ele tinha também. Então, desde pequeno, ele cresceu sob a influência dos pais, que eram super discretos, mas ao mesmo tempo firmes e muito presentes. Então, ele nunca ouviu gritos, nunca ouviu cobranças em público, mas também nunca deixou de perceber o quê? Os padrões exigentes dentro de casa. Os pais dele, mesmo assim, eram firmes e assertivos. Então, o pai dele, que era ex-jogador, não obrigava ele a treinar, mas sempre estava lá, no horário, com uma palavra silenciosa, com incentivo, com um abraço. A mãe dele, que no caso era educadora, priorizou os estudos, né, sempre, e o respeito ao próximo. Então, Parker virou um líder sem precisar se impor. Ele apenas vivia o que ele aprendeu em casa, com humildade e com constância. Então, como é que a gente traz esse exemplo dele com a conexão aqui com vocês, pais? Os filhos seguem aquilo que é vivido e não necessariamente o que é falado. Então, a liderança invisível que a gente está falando aqui começa quando vocês, pais,
se comportam como gostariam que o seu filho se comportasse todos os dias. Ah, é fácil? Não, é um desafio, mas lembre-se disso, lembre do espelho, lembra que ele imita como você age ou como você reage, né, a todas as situações aí. E vamos lá falar de alguns princípios aí da liderança invisível, então, na rotina do dia a dia. Primeiro, presença constante, seja presente, mesmo sem palavras, mas é a tua presença física. Vá aos treinos, assista ele jogar sem muita cobrança, esteja ali para ele como uma base, como um porto seguro. Segundo, coerência emocional. Cuida da sua saúde emocional também, para não transbordar nele as suas frustrações, as suas raivas, alguma coisa assim. Terceiro, um discurso alinhado à prática. Então, se a família valoriza o esforço mais do que a vitória, isso precisa estar no dia a dia. Isso precisa ser percebido por essa criança. Quarto, uma rotina como exemplo, claro. Então, acordar cedo, comer bem, praticar atividade física, estudar, tudo isso ensina teu filho o quê? Bons modos, bons hábitos, né? E um bom estilo de vida. Então, mais um exemplo aqui que eu quero passar é a família do Ítalo Ferreira. O Ítalo cresceu em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, em uma família bem simples, mas extremamente presente e inspiradora. E o pai dele, o Ítalo é do surf, né? Para quem não sabe. O pai dele fez a primeira prancha para ele com pedaços de isopor, porque eles não tinham condições de ter uma prancha. E a mãe, mesmo sem entender nada de surf, estava sempre lá com ele, lavando a roupa ao lado da praia, só para ver o filho treinar ali, para acompanhar tudo. E ele nunca ouviu discursos muito elaborados, até porque eles eram muito simples. Mas ele viu o quê? Viu o esforço, viu a dedicação, viu o amor, viu o acolhimento, viu o sacrifício diário que os pais dele faziam para ele poder viver aquele momento. Então ele mesmo fala: meu pai não falava muito, mas ele fazia. E isso me ensinou tudo. E qual o resultado disso tudo? Campeão mundial de surf. E acima de tudo, um ser humano aí super humilde, muito grato e com valores muito sólidos. Outro exemplo brasileiro é o Ricardo Prada. O que ele falava? Não era sobre vencer, mas era sobre respeitar o processo. Então, o Ricardo Prada foi medalhista olímpico e um dos maiores nadadores aí brasileiros dos anos 80, lá em 1980. Mas o que marcou a vida dele, a carreira dele, foi a serenidade, foi a postura exemplar e o respeito que ele tinha à rotina. Então, todos esses eram traços que ele herdou da criação firme e equilibrada que ele recebeu. Então, enquanto outros atletas desmoronavam ali quando tinha aquela pressão, ele mantinha o foco, ele mantinha a disciplina e ele mantinha o equilíbrio emocional. E aí, quando ele se aposentou, se tornou uma referência técnica aí, gestor, educador esportivo e tudo mais. E o legado dele é silencioso, mas ao mesmo tempo é poderoso. E como é que a gente pode conectar então esses exemplos com vocês, pais aí? Vocês não precisam ser técnicos ou atletas para formarem campeões. Vocês precisam ser modelos de equilíbrio, de constância, de respeito, de amor próprio, porque o filho que cresce num ambiente coerente, ele cresce forte, ele cresce confiante, mesmo que seja em silêncio. Então, vamos lá fazer uma ferramenta prática aqui agora. A gente vai falar sobre o modelo de influência silenciosa. E qual o objetivo aqui dessa ferramenta? É uma autoavaliação familiar aí que vocês vão fazer juntos. É ajudar vocês, pais, a avaliarem quais comportamentos do dia a dia estão moldando seu filho de forma positiva ou negativa, seu filho que é atleta. Como é que vai funcionar então? A autoavaliação, ela conta com 5 perguntas. Você pode anotar, depois ver o vídeo aqui com calma. 5 perguntas chaves aí, essenciais. Primeira, como que eu reajo quando eu erro ou quando eu sou frustrado? Como que você, pai, reage? Segundo, minha rotina mostra o que para o meu filho? Disciplina ou desorganização? Terceira pergunta, como que é a minha escuta no final do dia? Eu tô sempre com pressa, fala filho, fala que papai tá cansado, mamãe tá cansado, ou não, eu sinto com calma, olho nos olhos, escuto o que ele tem para falar. Quarto,
Como que eu demonstro amor pelo processo e não só pelo resultado final, a medalha ou o troféu? E quinto, meu filho sabe que pode contar comigo mesmo se ele não vencer? Responda essas 5 perguntas com calma. E eu quero que você reflita: será que eu sou um pai e uma mãe que eu gostaria de ter como exemplo? Olha o desafio aí. E aí, como que a gente pode reforçar, Renata, então, essa liderança todos os dias, no dia a dia ali de casa? Com práticas simples que podem ter grandes impactos aí na vida dos seus filhos. Primeiro, acordar com uma música boa, com uma energia positiva, cumprimentar seu filho com um beijo, com um bom dia, com um elogio sincero pós-jogo também, né? Mesmo que ele tenha perdido, falar coisas boas, evitar comentários negativos sobre outros atletas, sobre outros técnicos, ou ficar comparando, olha, fulaninho fez gol, hein, você não fez. Mostrar gratidão pelas pequenas coisas e conquistas do dia a dia, o tom de voz que você usa, a frequência do carinho que você tem com seu filho, o beijo, o abraço, o toque, vale muito mais do que 1000 palestras. Lembre-se disso. Então, ser pai ou mãe de atleta é muito mais, gente, do que buscar e levar no treino. É moldar todos os dias o futuro emocional e, de alguma maneira, o futuro mental aí do teu filho. Qual ser humano ético que está em formação aí, que você está ajudando a formar? Então, seu filho talvez nunca repita alguma coisa que você disse ou que você vai dizer, mas ele vai viver o que você mostrou para ele. No último episódio dessa série aqui, a gente vai falar sobre o que vem depois da vitória ou da derrota. Um tema super importante aí. Como encontrar felicidade, como encontrar propósito e equilíbrio emocional, independente do pódio. Então, seu filho ganhou, tirou em primeiro lugar no campeonato, a hora que você foi encontrá-lo, dá um beijo, um abraço, fala eu te amo. E seu filho perdeu o pênalti, perdeu o jogo, saiu chorando, quando foi encontrá-lo, dá um beijo, um abraço, eu te amo. Haja do mesmo jeito, que você seja o porto seguro dele, que você seja a pessoa que dá para ele toda essa confiança que ele precisa para gerar autoconfiança nele também. Que você seja os pais que vocês gostariam que também tivessem tido aí na infância, principalmente para os jovens atletas. Nos vemos na próxima aula.